quinta-feira e a live é Live Conversas de Coragem. Nós vamos hoje falar sobre esse tema que dá nome às nossas lives, aos nossos encontros, o encorajamento, e na verdade é como eu já fixei ali o tema. O encorajamento é atribuir coragem. Hoje eu vou te contar sobre essas atribuições, sobre o que é a coragem e o que é essa atitude do encorajamento e como isso pode transformar as relações dentro da tua família, como isso pode melhorar essa conexão genuína com seus filhos e realmente viver de uma maneira leve, de viver de uma maneira onde tu possa te sentir pertencendo àquele espaço ali da família. As presenças de vocês, elas me encorajam a estar aqui e elas fazem com que eu tenha essa ação de coragem de estar ao vivo no Instagram, superando medos, superando receios, superando vergonha. Eu estou aqui superando isso e essa atitude que eu estou tendo chama coragem. Estou vivendo a própria coragem, estou mostrando a minha cara aqui, apesar de alguns receios, né? E quem me conhece na vida privada sabe, né, que para mim sempre foi complicado expor como psicóloga, porque a gente tem aquele preconceito, né, de que quem tá na mídia é porque quer aparecer, quem tá na mídia não tem conteúdo e só tá querendo vender coisas a qualquer custo, sem qualidade, né? É quase uma enganação. Então eu tive muita resistência de trazer esses conteúdos aqui, de mostrar o meu trabalho e de ser taxada como uma psicóloga de segunda linha. Eu sempre morro de medo de ser mal vista como psicóloga porque tá aqui falando, porque tô fazendo live, porque fico fazendo reels, porque fico fazendo post todo dia, fazendo meme. Mas assim, isso é uma crença que veio comigo lá da minha formação, provavelmente do meu tempo acadêmico, de que tinha que ter um distanciamento do profissional, que a gente tinha que manter uma certa postura, né? E isso foi me criando medos realmente de me abrir, de me conectar comigo mesma. E quando eu comecei esse trabalho ano passado, eu realmente me senti encorajada por vocês que estão aí do outro lado, por vocês que me acompanham no meu trabalho pessoal, por vocês que me acompanham na minha vida pessoal também, a mostrar as minhas habilidades, a ampliar para além das fronteiras ali do consultório, né? Então, por que não utilizar as mídias sociais? Afinal de contas, principalmente nesse momento da pandemia, as redes sociais, essa mídia, ela se tornou tão necessária e tão fundamental de conexão que não podia ser diferente. Então, eu verdadeiramente experimentei essa coragem. Vocês não pensem que o meu medo de ser cancelada como psicóloga morreu, mas eu vivi um encorajamento de muitas pessoas que me inspiram a botar esse trabalho pra frente. É por isso que eu tô aqui, estou aqui quase 1 ano e uns 3 meses, todas as terças-feiras falando com vocês, contando do meu trabalho e pulverizando boas práticas de criação dos filhos. Gente, me inspirei hoje para falar esse papo de coragem, me deu coragem de abrir o coração, né? Espero não ter falado nenhuma bobagem, mas assim, eu sei que vocês vieram aqui para ouvir sobre como encorajar, como utilizar essa prática no dia a dia, né? E eu vou te contar, sim, sobre isso. Como eu deixei ali fixado nos comentários, isso para mim é uma premissa bem importante para contar para vocês qual é o meu ponto de vista, de onde que eu parto, né? Eu entendo que o encorajamento ele tá conectado com a coragem, tá? E aí eu preciso que a gente faça um ponto anterior, eu preciso que a gente pare e fale sobre o que é a coragem. Né? Era o que eu estava contando lá para vocês da minha vivência, e eu preciso te dizer que a coragem ela é uma ação,
tá? Ela é essa atitude que tu tem frente às adversidades, frente aos desafios, frente ao teu medo, frente à tua frustração. É essa atitude que não te deixa paralisar, é essa atitude que não te deixa sucumbir, é essa atitude que faz com que tu te mova. Então, por isso que ela é uma ação, entende? E isso não quer dizer que a gente não tenha sentimentos de frustração, de medo, né, de tristeza. Mas apesar desses sentimentos, apesar dessas sensações, apesar dessas emoções, seguir em frente, porque a vida é esse movimento, né? Se eu me paralisar e se eu ficar congelada, eu não vou estar vivendo. E esse não é o nosso propósito na vida. Eu li num outro lugar, eu tô só com umas anotações aqui no meu caderno e para mim é importante ter esse registro claro para vocês, né? Tem o sentido da palavra coragem, ele vem do latim e que quer dizer agir com o coração, é agir com as emoções, é agir com o teu sentimento. Então é muito importante ter essa conexão dos teus sentimentos, tu ter esse autoconhecimento, tu ter essa percepção do que tu tá sentindo frente a esse cotidiano, frente às situações que vão te colocando. E é essa emoção que vai fazer com que gere uma ação, gere essa coragem para enfrentar. Essa coragem, ela te ajuda a ultrapassar essas barreiras, né? Porque as adversidades, as dificuldades, elas te colocam, num primeiro momento, impedimentos. E quando tu te conecta com a tua emoção, isso provoca em ti, então, essa coragem para agir. Mas qual é a conexão disso com o encorajamento e com essa prática do encorajamento na criação dos filhos? Tá? Eu vou te contar, mas eu preciso que tu me diga, até aqui, vocês conseguem entender o que é a coragem e o quanto essa atitude, essa ação é importante no teu cotidiano, ela é importante para a tua vida, para aquilo que tu quer estabelecer. Eu gosto muito de falar que a coragem é a ação apesar de. Ela é essa resistência, a resistência ao medo, ela não é a não ausência do medo. Entende? A gente precisa saber da nossa emoção. A gente precisa ter conhecimento dos nossos sentimentos para, então, ter essa atitude, ter essa ação. Qual é que é a conexão que a gente faz, então, com a questão do encorajamento? O encorajamento na criação dos filhos, ele vem como uma forma de tu auxiliar os teus filhos a enfrentar essas dificuldades que eles têm no cotidiano, no dia a dia, né? Porque a gente tem que ajudar, porque cabe a nós, enquanto pais, auxiliar os nossos filhos no processo da construção das suas habilidades de vida. E como é que a gente faz isso? Reconhecendo o empenho, reconhecendo aonde eles estão atuando, reconhecendo às vezes as suas fraquezas, as suas limitações, trazendo para eles um olhar crítico para que eles possam se desenvolver. E é aí que entra o encorajamento como uma prática de construção de habilidades de vida para os filhos. Muitas pessoas fazem quando a gente começa a falar de encorajar, elas fazem uma certa confusão com uma prática muito comum, que é a prática do elogio, né? E quando, Alexia, mas eu faço muito, eu encorajo, eu digo que tá bonito, eu digo que tá bem feito. E aí é que as coisas se confundem. Porque se o teu propósito e se o nosso propósito enquanto
cuidadores, enquanto pais e mães, né, dos filhos, dessas crianças em desenvolvimento, é auxiliar elas nessa construção e consolidação dessas habilidades de vida, eu preciso oferecer oportunidades de autonomia, não habilidades e não momentos onde elas continuem presas a mim, dependentes a mim. Eu preciso ensinar elas a voar e não ficar batendo as asas por elas. E essa é a diferença do elogio e do encorajamento como uma prática a longo prazo, como uma prática de ensino de autonomia e de crescimento e desenvolvimento dos nossos filhos. Quando eu falo uma frase, por exemplo, eu vejo o progresso que tu fez, e uma outra frase como tá bem legal o teu trabalho, eu achei bem legal o teu trabalho. Vocês conseguem ver que tem diferença entre essas duas frases? Pode parecer que é bem sutil, mas é esse tipo de diferença que faz com que tu encoraja o teu filho a desenvolver, a melhorar, a aprimorar, a se conhecer, a se reconhecer, do que ele fique de que uma outra atuação onde ele está totalmente dependente de ti. Quando eu digo, eu reconheço o teu esforço, eu reconheço que tu te dedicou, eu tô encorajando. E quando eu digo, tá bem legal o teu trabalho, eu achei bem bonito o teu trabalho, eu tô criando essa dependência. Eu estou criando essa dependência, porque eu tô só elogiando. O encorajamento, ele reconhece o processo e responsabiliza o outro. Ele responsabiliza o filho por aquilo que ele fez. O elogio, ele é baseado na pessoa que falou. Eu vi que tu fez e tá bonito. Eu achei bacana o teu trabalho. Percebem essa diferença? Uma outra frase. Eu acredito que tu vai conseguir. Então, eu tô mostrando pra ele que ele tá tentando fazer e eu tô passando essa confiança de que eu tô vendo o processo dele, mas eu tô vendo o que ele está fazendo. Do que gostei da nota 10 que tu tirou, mas é sutil. E claro, quando a gente tá no olho do furacão, quando o caos, né, do dia a dia ali se instalou, não é um momento onde tu vai pensar, eu estou elogiando, eu estou encorajando, enfim, ou ai meu Deus, eu elogiei, eu não deveria ter elogiado. Mas são momentos como esse aqui, são os papos que a gente tem online, são momentos que às vezes a gente tem no consultório, essa tua reflexão sobre a tua prática também como mãe, como pai, né, como cuidadores de crianças e adolescentes, é que vai fazer com que também tu possa questionar o teu ponto de vista e questionar a tua atuação, né? Eu tenho falado muito aqui, né? Preciso fazer uma pausa e vou falar um pouquinho mais do encorajamento, vou trazer umas outras frases para deixar isso presente para vocês, mas eu preciso dar um passinho anterior e eu venho falando aqui. Meninas que estão aqui me acompanhando, mães, vocês que me acompanham, não pensem que esse é um trabalho para os filhos. Esse é um trabalho para os adultos, é para ti, mãe. Porque é a ti, mãe, que cabe esse papel de ensinar essas habilidades de vida. Vocês não sabem ou vocês sabem que os filhos não nascem com esses códigos de comportamentos e de habilidades e de processos dentro deles. É nós que devemos ensinar, cabe a nós ensinar. Eles não aprendem sozinhos. Nós não somos seres que vivemos isolados, baixou o download de comportamentos e a gente vai sair executando. Não, o que a gente tem de download é o que é fisiológico. O restante precisa ser aprendido e se aprende nessas primeiras relações. É dentro de casa que a gente aprende. É dentro de casa que tu aprende
como é a vida lá fora, como é ser adulto, como é crescer e se desenvolver. Então cabe a nós. Sinto muito, meninas. Vamos começar conosco esse processo. E por isso nós precisamos ter consciência dos nossos recursos, das nossas capacidades de enxergarmos esses momentos. E nós, no primeiro momento, será que nós também nos encorajamos? Será que nós estamos enxergando o nosso processo? Será que a gente reconhece aonde que a gente está? E para onde que a gente quer ir? Então, por isso eu falo muito aqui e repito, esse trabalho é para ti, mãe, em primeiro lugar. É para que tu experimente esse momento de encorajamento. E é por isso que eu tô aqui, todas as terças-feiras, e de vez em quando eu faço algumas lives surpresas, para te trazer essa dose de coragem, para te tirar desse lugar onde tu acha que tu não sabe, que tu não tem forças para ir adiante. E eu tô aqui para te mostrar que eu vejo que tu tá empenhada em descobrir formas de te conectar genuinamente com teus filhos e de que tu possa ensinar eles a ter habilidades de vida e trazer essa leveza, essa tranquilidade. Com firmeza, sim, é importante ser firme, mas sobretudo com gentileza contigo. Que delícia tu receber esse encorajamento onde se reconhece o teu processo, onde a gente consegue enxergar que sim, eu tenho coragem e eu tô aqui, apesar das frustrações, apesar de todos os dias eu ter que fazer os mesmos pedidos, as mesmas brigas, eu continuo com coragem para enfrentar e tô aqui nessa maternidade e quero viver ela plenamente, com leveza, com harmonia, né? Construindo esses cidadãos felizes para o mundo. Não é isso que vocês desejam? A diferença entre o elogio e o encorajamento, tá? Vamos retomar esse assunto. O encorajar, ele inspira essa coragem. Esse encorajamento é que vai fazer com que tu tenha, então, essa atitude de enfrentar. Ele estimula a pessoa, ele estimula o teu filho a fazer algo, porque ele busca e ele atribui essa capacidade de desenvolver as habilidades. O elogio, ele é centrado na pessoa que está falando. E é por isso que causa essa dependência. Porque a pessoa fica viciada naquele elogio. E aí ela fica viciada e fica dependente do outro. E quem é dependente se submete a qualquer coisa para receber aquela atenção. E as birras, por exemplo, é algo que a criança fica dependente de fazer porque ela recebe atenção. Então, esse mecanismo eles entendem rapidamente. Então, vocês podem estar se perguntando, mas Letícia, eu não devo elogiar meus filhos, então, eu tô sendo uma péssima mãe porque eu elogio, porque eu acho lindo, porque eu falo que aquele desenho é maravilhoso, porque eu adoro quando ela brinca. Eu tô sendo uma péssima mãe porque eu tô elogiando a minha filha. Não. O elogio, ele é como um doce gostoso. Que doce tu gosta? Eu adoro chocolate. E trufa, então, tenho trufa e chocolate branco, são os meus prediletos. Mas eu não posso comer trufa e chocolate branco o tempo todo, ou somente me alimentar de trufas e chocolate branco. Então, o elogio, ele é como esse doce, que ele deve ser utilizado em momentos especiais. Ele deve ser valorizado e não massificado. Eu sei que a gente tem vontade de comer, talvez, uma coisa gostosa o tempo inteiro, mas o nosso corpo precisa de outros nutrientes, não somente a gordura e o corante e o chocolate. A gente precisa de outras coisas. E é assim que é o elogio. Então, quando tu
tiver prestes a te deparar com essas situações, para encorajar o teu filho a enfrentar uma situação onde ele não sabe como lidar ou algo que aconteceu, pensa se esse é um momento do doce ou se esse é um momento de tu realmente construir com ele um olhar sobre a situação, onde ele vá aproveitar aquele momento para se desenvolver, para aprimorar uma habilidade, né? Eu anotei algumas frases, por exemplo, que talvez vocês entendam, e essas são as práticas, tá? Que talvez vocês entendam quais são esses momentos do encorajamento. O elogio, então, ele é bom, mas ele não pode ser um exagero. Ele não pode ser de uso indiscriminado. Eu vou trazer as frases que eu anotei aqui para que a gente possa entender práticas de encorajamento, para que a gente possa entender essas práticas de encorajamento, certo? Por exemplo, olha aqui. Eu vejo o progresso que você fez. Vocês imaginam um momento onde vocês poderiam colocar essa frase? Eu estou vendo o teu progresso. Então, assim, Letícia, mas eu estou elogiando porque eu estou dizendo eu estou vendo. Sim, mas ver é reconhecer, é o primeiro ponto. E tu tá falando do progresso dele, então tu tá falando de uma ação, tu tá responsabilizando ele por algo. Entendem a diferença do que só dizer tá bonito o teu trabalho, ou eu gostei do teu trabalho, eu gostei da tua nota, tu tirou uma boa nota. Agora, ver que ele fez e ver o esforço que ele fez para atingir aquele objetivo. Uma outra frase que eu anotei aqui como exemplo, que é o encorajar, que a gente pode usar em outros momentos, não só reconhecendo as coisas que eles fazem, né? Mas, por exemplo, assim, eu sei que você consegue. Eu sei que você vai se dedicar e vai conseguir tirar uma nota boa ou uma nota melhor na próxima vez. Eu não duvido da tua boa intenção. Então, sempre parte do reconhecer e no outro momento responsabiliza. No outro momento mostra o que a criança ou adolescente está fazendo. Eu percebo que a cada dia você está melhor. Então, olha só, eu estou vendo toda essa evolução. Eu estou enxergando todo esse empenho dele. E aí, eu também pensei, e até eu fiz essa semana um Reels lá no meu feed, falando sobre também como tu usar esse encorajamento para obter mais cooperação, né? Como fazer com que eles cooperem mais no dia a dia. E aqui, ó, por exemplo, tu pode pedir essa cooperação quando aconteceu um problema e tu pode dizer para ele, vamos resolver juntos? Então, tu reconhece que tem um problema e tu tá propondo essa atitude juntos. Ou tu pode dizer pra ele assim, você tem uma ideia de como resolver isso? Você gostaria de tentar de novo? Você tem uma ideia de como tentar de novo? Eu tenho certeza que tu vai encontrar uma outra forma de... uma outra frase. Quer fazer de novo? Mas aqui... e essa eu entendo que é uma frase muito importante, que pode ser um mantra, assim. Um mantra que é aquela frase que a gente repete para nós mesmas, assim. Eu estou aqui para te apoiar. Mostrar, assim, essa possibilidade, né? Mostrar que tu está aqui presente, né? Eu tô aqui para te apoiar. Quer resolver junto? Tu tem uma outra ideia de como resolver? E escutar, né? Abrir as orelhas para que escute. Eles são muito criativos, eles têm muitas ideias. Uma dica: como saber se eu estou encorajando? Faz uma avaliação da situação. Ela é boa ou ela é ruim, né? Ok, eu sei que você teve uma boa intenção, ou eu vi o seu progresso, entende? Então, assim, o primeiro passo é reconhecer, fazer essa avaliação. E o segundo momento é ressaltar o esforço.
Essa é sempre a prática. É fazer a avaliação do fato, reconhecer o fato, bom ou ruim, não tem problema. Nós não devemos só olhar o lado bom. A gente precisa olhar o ruim. É nos erros que a gente tem oportunidades de aprender. Então, o encorajamento ele tem esses dois momentos. Primeiro ele vai fazer uma avaliação do fato. Primeiro ele vai olhar o fato bom ou ruim. Ele vai olhar esse fato bom ou ruim. E ele vai, no outro momento, ressaltar o esforço. Reconhecer a caminhada. Reconhecer o empenho. Reconhecer a dedicação do teu filho. É isso. Esse é o encorajamento, essa é a prática do encorajamento. Mas eu preciso te contar que talvez tu precise experimentar essa jornada de uma forma mais empenhada. Então eu sempre entendo e tenho falado aqui que essas jornadas para as mães de coragem que estão aqui comigo, não esqueçam, ela parte de 3 pilares. Parte do primeiro princípio, que é o autoconhecimento, que é isso que a gente está falando aqui, desses momentos, a gente está conhecendo, a gente está reconhecendo os nossos passos. Depois passa por um outro momento, que é buscar uma rede de apoio, seja pares para dialogar, pessoas próximas a ti ou uma rede de apoio profissional. E aqui eu já tenho aqui comigo algumas pessoas que são pessoas que eu acompanho profissionalmente. E a gente sim precisa desse olhar para fora, a gente precisa de um olhar de alguém que está enxergando o que a gente está fazendo, para poder chegar então no terceiro apoio desse tripé, que é o planejamento, é o colocar em ação, é viver uma rotina com leveza. Tu precisa desses 3 pilares: o autoconhecimento, a rede de apoio e o teu planejamento, o teu plano de vida, a tua prática. E é por isso que eu tenho falado aqui para ti como, com algumas habilidades para ti, mãe, tu pode trazer essa leveza para as relações com os teus filhos e pode sim ter coragem e te encorajar a enfrentar os desafios e viver uma vida mais leve. Foi muito, muito bom estar aqui com vocês hoje. Se tu quer assistir mais conteúdo, se tu quer assistir dicas práticas, se tu quer conversar comigo, eu preciso te contar que eu tenho um canal no YouTube com o meu nome, esse mesmo nome que eu tenho aqui no Instagram, psi.leticiacartel. Todo esse material que eu coloco aqui pra vocês, essas lives que eu faço ao vivo, esses assuntos, às vezes quando eu trago alguma convidada também para falar sobre a maternidade, sobre como tá enfrentando esses desafios, essas inspirações, elas estão todinhas lá no canal no YouTube. Então vai lá pro YouTube, te inscreve no meu canal, coloca para receber as notificações, todo vídeo novo que eu postar lá tu vai receber. Isso também é importante. Esse conteúdo é aberto, é totalmente gratuito, tu pode assistir quantas vezes tu quiser, não precisa pagar nada, eu só te peço que tu te inscreva, convide outras pessoas para inscrever também lá, isso é muito, muito, muito importante. YouTube, essa live vai ficar salva aqui e eu espero que vocês comentem, compartilhem, não deixe de dar o like. Um beijo bem grande para vocês, uma boa noite de terça-feira para todos e até a próxima. Tchau, tchau!